Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, dizia que tempo é um dos recursos mais escassos de um gestor. Se ele não for gerenciado, nada mais será. A jornada de vida de uma pessoa precisa ser uma jornada altamente produtiva. A carreira de uma pessoa precisa alcançar patamares cada vez maiores como resultado do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação e do seu desenvolvimento. Se na sua vida as coisas não estão prosperando na velocidade às quais elas deveriam, com base no potencial, nos seus objetivos e na sua capacidade, é porque existem alguns aspectos que impossibilitam você de alcançar resultados extraordinários. E se você quer conhecer quais são os 3 aspectos que impulsionam a sua vida profissional, a sua carreira ou que te colocam em estado de estagnação, fica comigo nesse conteúdo porque ele pode mudar a tua perspectiva de como ser produtivo e construir uma vida próspera, uma vida verdadeiramente rica. Eu sou Felipe Borba, especialista em neurociências e negócios, mentor de empresários, líderes e gestores. São mais de 2.000 vezes em diferentes palcos ao longo dessa jornada. Já conduzi da gravação dessa aula mais de 2.000 episódios de palestras, treinamentos e momentos que fizeram com que eu pudesse perceber o impacto do meu trabalho dentro das empresas e das famílias, porque nenhum sucesso profissional compensa um fracasso familiar. Se conteúdos como esse são importantes na sua jornada, na sua carreira, eu quero convidar você agora, que ainda não está inscrito no canal, a inscrever-se no canal, ativar as notificações. É muito importante que você faça isso para que você receba os conteúdos que eles são publicados diariamente aqui, ajudando você na sua vida e carreira. É gratuito e você fazendo isso, você ajudará o canal a crescer, além de também receber esses conhecimentos. Dentre os 3 princípios que eu quero compartilhar com você que as neurociências nos mostram, o primeiro elemento que tem uma relação muito grande com você realmente ter produtividade, de você ter uma capacidade de fazer mais resultado do que você faz hoje com os recursos que você possui, de você ser uma pessoa que no dia a dia você performa em níveis elevados. O primeiro elemento que todo profissional, que todo empresário, que todo líder, que todo gestor, que toda pessoa que quer chegar em grandes resultados precisa, chama-se regulação emocional. Nas neurociências, nós trazemos o conhecimento da regulação emocional partindo do pressuposto que nós precisamos de um equilíbrio entre a amígdala e o córtex pré-frontal. A amígdala cerebral é onde o nosso cérebro processa emoções relacionadas a circuitos de luta ou fuga. Enquanto quando a amígdala cerebral ela é acionada, nós perdemos a capacidade de raciocínio lógico, pensamento sistêmico e tomada de decisão inteligente. Então nós ficamos puramente emocionais. Quando uma pessoa é um analfabeto emocional, o analfabeto emocional ele tenta resolver as coisas no grito, ele age de forma agressiva, e impulsiva e explosiva no seu dia a dia. E isso faz com que o cérebro do seu interlocutor entre em mecanismos de defesa e o ouça para responder e não para entender, e toda a interação social é prejudicada, prejudicando a liderança, o relacionamento familiar, e aquilo que ele espera que a outra pessoa mude não acontecerá, porque a pessoa também está em estado de luta ou fuga por conta de uma interação agressiva por essa pessoa, esse líder, ou muitas vezes nós não sabemos lidarmos com as nossas emoções. Essa regulação emocional, esse elemento número 1, é esse equilíbrio entre o sistema emocional e o seu córtex pré-frontal, que é o raciocínio lógico, o pensamento sistêmico, que nós compreendemos aqui e também já compreendemos em outros conteúdos. E se você acredita que é possível você alcançar grandes patamares sem ter regulação emocional, você está iludido. E não basta você ter um mapa do tesouro quando não há tesouro. E as emoções, elas governam a nossa vida do berço ao túmulo. Lembre-se que você nunca terá liberdade de tempo, liberdade financeira, enquanto você não tiver liberdade emocional. Porque a forma que você lida com o seu dinheiro, a forma que você lida com as suas relações sociais, a forma que você lida com o teu trabalho, tem relação direta com as emoções desencadeadas
no seu dia a dia. E o aspecto número 1 é você alcançar uma regulação emocional. A regulação emocional, ela se dá no cotidiano, não é um ponto de chegada, é um caminho. Por isso que diariamente eu estou aqui compartilhando conhecimentos que ajudam você a lidar com esses aspectos, com essas nuances do seu dia a dia. Então, a capacidade de reconhecer e, eu diria até nomear as emoções, reduz a atividade da amígdala e aumenta a tua capacidade de raciocínio. Então, nomear as emoções significa, quando você está sentindo raiva, você compreender o que eu estou sentindo agora, raiva, por que eu sinto essa raiva e qual o resultado final dessa emoção desencadeada. O simples fato de você nomear essas emoções, o que a ciência nos mostra é que quem domina suas emoções também domina o ambiente. Então, o domínio emocional, ele se dá pelo domínio das reações. O que eu quero dizer com isso? Inteligência emocional não é o controle das emoções, é o controle das reações. Nos nossos treinamentos, onde nós trabalhamos de forma estruturada comunicação e oratória, por exemplo, todos os profissionais que alcançam um alto nível de comunicação, seja para um auditório lotado, através das redes sociais ou para um pequeno grupo no seu dia a dia, são pessoas que conseguem lidar com as emoções que são desencadeadas quando essa pessoa está se expondo socialmente, como o exemplo do falar em público, que é onde nós estamos falando agora. Se eu não tenho autodomínio, autocontrole para lidar com as emoções que são desencadeadas e eu não entendo o que está acontecendo agora, por que eu tenho dificuldade de falar em público, por que mesmo tendo muito conhecimento, quando eu vou falar em público, dá um branco, eu travo, fico inseguro. Não é porque eu tenho medo de falar em público, é porque eu tenho medo de falhar em público. Quando a nossa imersão, superação, que é onde eu ensino para as pessoas a habilidade de como se tornar um palestrante de alto nível, de como desenvolver uma comunicação que verdadeiramente transforma suas palavras em contratos, negócios e dinheiro, muitas pessoas chegam lá pensando que elas aprenderão apenas técnicas de comunicação e oratória. E lá elas ganham liberdade emocional. Porque lá eu mostro os caminhos para você ter autodomínio, para que você diminua os níveis de norepinefrina, que é desencadeada no cérebro, que é a adrenalina produzida a partir do cérebro, quando você está diante de uma exposição social e não sabe lidar com aquilo. Então, o que uma pessoa precisa aprender, que agora é o nosso aspecto número 2 aqui do conteúdo, dos 3 elementos, o número 2, essa pessoa, ela precisa aprender a lidar com a emoção desencadeada. Então, o número 1 é essa regulação emocional, que é nomear as emoções para você ter mais clareza. O número 2 é aprender a lidar com essas emoções a ponto de você se sentir confortável com aquela emoção desencadeada. Eu, no passado, era tímido, inseguro, baixa autoestima, tinha medo de falar em público e isso inibia meu potencial, o que impossibilitava, por exemplo, de hoje eu ser um dos trainers em maior atuação no Brasil, com mais de 2.000 vezes em diferentes palcos da gravação dessa aula e fazendo mais do que 365 eventos por ano de 365 dias do ano, o que totaliza mais do que uma vez por dia em diferentes palcos. Eu aprendi a ficar confortável quando eu me exponho socialmente. Então, o que faz com que uma pessoa saia de um comunicador comum para alguém de alta performance é conseguir lidar com as suas emoções. Porque não é medo de falar em público, é medo da exposição social. É dificuldade de lidar com o desconforto, com a ansiedade que é desencadeada quando você se expõe. Se você muda a atividade do teu cérebro diante da exposição social, você modifica a tua interação. E isso vai fazendo com que aos poucos, o que era antes totalmente desconfortável na hora de se expor, vai se tornando algo confortável e aí você começa a prover resultados a partir da sua comunicação, mudando a vida das pessoas, melhorando a comunicação com os teus colaboradores ou provendo vendas e recursos por meio da sua comunicação. E aí, sim, você consegue desenvolver o ponto número 3 desse conteúdo. E antes de falar o ponto número 3, que é um ponto chave, eu quero convidar você a compartilhar esse conteúdo com ao menos 5 pessoas. É importante que você não seja uma barragem, que o conteúdo chegue em você e fique estagnado aí. Diariamente eu estou aqui gratuitamente compartilhando do meu tempo, do meu conhecimento, dessa vasta literatura científica, que são as neurociências aplicada à vida, carreira e negócios, que é o meu trabalho. E um ato de generosidade que você pode fazer é romper essa barreira de consumir o conteúdo e não compartilhar, levando o conhecimento para mais pessoas. Escolhe 5 amigos, 5 pessoas que são importantes para a sua jornada e quando ele chegar nessa etapa desse vídeo,
essa pessoa saberá que você se importa com ela porque compartilhou esse conteúdo com ela. Curta esse conteúdo, ele é muito importante para que a nossa mensagem ela vá adiante. O nosso terceiro e último item que faz você ser produtivo, que faz com que você consiga viver em alta performance, é a autoconfiança. Porque a autoconfiança determina as mesas que você se senta, e se no lugar que você está sentado você é o melhor e o mais inteligente, você está no lugar errado. Você precisa conviver com pessoas que te impulsionam, e para que você tenha autoestima para conviver com esses perfis de pessoas, você precisa se desenvolver emocionalmente, e é o que eu ajudo diariamente você aqui ao longo dessa jornada. Porque a confiança não é só você acreditar que você pode. A confiança é você ir lá de fato fazer acontecer. Então, confiança é quando as pessoas acreditam em você. Autoconfiança é quando você acredita em si mesmo. Eu tive uma fase na minha vida, no início da minha carreira, que eu percebo claramente hoje, não tinha essa maturidade lá, que as pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesmo, que as pessoas confiavam mais em mim do que eu mesmo. Então existia uma confiança muitas vezes das pessoas que eu estava profissionalmente envolvido, pelo resultado que eu gerava como produto final do meu trabalho, mas eu não tinha a mesma confiança em mim, não tinha autoconfiança. E quando eu comecei a trabalhar as minhas emoções e eu desenvolvi autoconhecimento que me levou à autoconfiança, o jogo da minha vida mudou completamente. E eu quero convidar você também a mudar o jogo da tua vida. Porque todos os dias aqui eu tenho uma palavra, um conhecimento, um conteúdo, uma informação que pode mudar a sua vida. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e lembre-se, um caminho de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Nos vemos no próximo conteúdo.